Povo de Deus abençoado, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui com uma cantora abençoada, com uma voz maravilhosa, tem um futuro lindo pela frente, já tem também uma estrada, não como cantora profissional de CD, mas o Senhor tem a levado por muitas igrejas para louvar o Senhor, e aonde ela chega com essa voz abençoada tem impactado vidas e com certeza muitas almas têm sido salvas através dos seus louvores. Nós estamos falando hoje da cantora Zilene Barros. Cantora Zilene Barros, é uma honra, é um prazer estar recebendo aqui a irmã nessa entrevista, nos estúdios Portas Abertas, e fique à vontade hoje para um bate-papo e falar um pouquinho para o público sobre a sua carreira, sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. São momentos tristes, mas momentos também felizes que a irmã tem vivido. E fique à vontade, se apresenta para o público aí. Olá, gente. Meu nome é Zilene Barros. Estou aqui, estou muito alegre, estou muito feliz com esta oportunidade, que o Senhor me concedeu. E eu sou casada, meu esposo se chama Flávio Bordião, é pastor. Eu tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino, que são a família que o Senhor me deu. E é isso, ela já começou a falar aqui, a respeito do seu esposo, dos seus filhos. É isso que eu já ia perguntar, já ia começar aqui perguntando, a nossa cantora, quem é a cantora Zilene Barros, se é casada, se é solteira, mas ela já disse que é casada com um pastor Flávio, Sim. E tem 3 filhos maravilhosos, inclusive 2 meninas que louvam, que é uma bênção. O rapaz também, músico, Sim. Também louva ao Senhor. Você tem uma família abençoada, você é feliz com essa família? Olha, minha família foi um dos primeiros projetos de Deus na minha vida. Primeiro, meu casamento com esse homem maravilhoso que o Senhor me deu, colocou no meu caminho para me ajudar em todo o processo da minha caminhada. Ele foi a minha base, o meu esposo foi a minha base. Sou muito grata a Deus. Ele é um esposo que te apoia muito no seu ministério, Sempre me apoiou. Meu esposo, ele sempre me deu muita força, mesmo acontecendo tantas frustrações no meio do caminho, ele sempre foi a pessoa que me deu força para eu poder continuar. Oh, glória. Que bênção. E fala um pouquinho, daqui a pouco você naturalmente vai mandar um abraço, um beijo para o maridão, mas antes disso, de onde é a cantora Zilene Barros? Natural de onde? Vive atualmente aonde? Então, eu sou natural do Rio, Nasci em Duque de Caxias, aonde eu resido hoje. Na verdade, eu morava em Saracuruna, Duque de Caxias, mas nós estamos com uma igreja lá em Santa Cruz da Serra, Nós nos mudamos para lá e eu estou residindo em Santa Cruz da Serra agora. Amém. Então, vocês dirigem uma igreja em Santa Cruz, um Sim. ministério. Qual é o nome do ministério? Igreja Evangélica Benai Elohim, que fica no endereço da Rua dos Coqueiros, ao lado da loja de material do seu Deilson. Ô, glória! Já aproveitando aí, pessoal de Duque de Caxias, pessoal do Rio de Janeiro, vamos lá fazer uma visita nesses cultos maravilhosos da cantora Zilene Barros e assistir a cantora ao vivo cantando e bradando forte lá. É na igreja? Evangélica Benai Elohim. Amém. Então, cantora, quais são os dias de culto lá na sua igreja? Fala também para os irmãos. Então, nossos dias de culto lá é quarta, sexta e domingo, e todo terceiro sábado nós temos a nossa mini vigília. Amém. Cantora, você sempre foi evangélica? Você nasceu no berço evangélico? Ou não, já se converteu com uma idade? Conta um pouquinho como foi sua trajetória, sua aceitação. Seus pais eram evangélicos? Conta um pouquinho.
Então, na verdade, eu comecei a caminhar com a minha mãe desde cedo. Desde os meus 9 anos de idade eu já ia para a igreja com a minha mãe, né? Minha mãe era evangélica, era batizada na Assembleia de Deus lá em Saracuruna também. E ela foi a pessoa que me conduziu, né? Eu caminhava com ela em todos os lugares, estava sempre com ela ali. Então, Que bênção. berço evangélico. Que maravilha. Glória a Deus. Isso com quantos anos de idade você já? Desde os 9 anos. Desde os 9 anos de idade. Então é praticamente, né? Uma criança já começou ali, já seguindo nos caminhos do Senhor. E cantora, você já com 9 anos de idade, quando foi que você descobriu o dom para cantar? Quando foi que você descobriu, eu canto? Foi alguém que disse que a irmã cantava bem, que tinha um talento, que daria para ser uma cantora? Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu não sabia que eu tinha vocação para cantar. Eu era muito menina, né? Mas quando foi uma certa vez, o dirigente me deu uma oportunidade para estar cantando. E ali eu cantei uma canção e eu percebi que eu conseguia cantar, porque na verdade eu não sabia. E dali em diante, o dirigente começou a me dar a oportunidade para poder estar cantando na igreja e depois me colocou num grupo infantil para estar participando do grupo. Aí foi ali que eu descobri que eu conseguia cantar. Maravilha. É o que a gente sempre fala, né? Que a igreja é um celeiro de talentos, de grandes cantores. Os maiores cantores hoje saíram de dentro da igreja. Sim. Então, é maravilhoso isso. E dentro da igreja a irmã conseguiu evoluir muito, não é isso? Que chegou até mesmo a destacar com sua voz, participou de um festival musical dentro de sua igreja, não é isso? E ali, depois desse festival, parece que a igreja passou a te olhar diferente, você já passou a liderar, não é isso? Uma juventude. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, eu participei, na verdade eu era de uma congregação, né, na Figueira, e dali da Figueira eu passei a participar em Duque de Caxias, né, na minha antiga igreja, na sede. Aí eu fui para a sede de Duque de Caxias, né, no meu antigo ministério, e o pastor lá me colocou para reger um grupo imenso de mocidade. Nossa. E eu fiquei muito feliz, onde o pastor também pediu para que eu me inscrevesse num Eleva que iria ter, onde todo o campo de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, iria participar desse Eleva. E ali, pela graça do Senhor, porque o Senhor, Ele sempre revela, né, os planos dele na nossa vida para deixar a gente um pouco atento do nosso futuro na presença dele. E aí o Senhor falou: olha, filha, eis que por esses dias você vai receber um convite e o Senhor manda te dizer para você não rejeitar, porque através desse convite o Senhor, Ele vai te exaltar na presença dele e vai abrir muitas portas. E aí eu fiquei pensando o que seria, e foi quando eu recebi a proposta, né, de participar desse evento, e ali pela graça do Senhor eu ganhei em primeiro lugar. Eu nunca imaginava que isso iria acontecer, né? Porque eram muitos cantores e... Aí ganhar em primeiro lugar não é para qualquer um, né? Não Realmente tem que ter um talento, porque ainda mais dentro das igrejas são muitos levitas que cantam bem, e a irmã tirou em primeiro lugar, não é à toa, uma voz maravilhosa dessa, né? Tirar em primeiro lugar. Foi uma grande vitória, sim, porque a gente não espera, né, que tudo isso aconteça assim, mas eu fiquei muito alegre pela vitória, pela conquista. Amém. Qual a cantora ou cantor que a irmã se inspira ou se inspirou, ou de repente se inspira ainda até hoje? Olha, eu sempre me inspirei na cantora Shirley Carvalhais. Eu admiro muito a voz dessa mulher. Gosto muito de cantar, sempre cantei os louvores da Shirley Carvalhais. Desde sempre. Qual foi o hino da Shirley antigo que a irmã cantava sempre? Aquele carro-chefe seu.
Então, eu amava cantar o hino Vendavais, Faraó ou Deus e Situações. Situações falou muito também na minha vida. Então quem sabe, faz ao vivo, faz um trechinho aí. Eu gosto muito também da canção Sobrevivi. Né? Esse é mais atual. Esse né? é o mais atual. Mas um bem antigo, que você Bem cantava antigo. lá atrás. Sim. Canta um trechinho. Então, eu gosto muito do Vendavais. Quem é que não passa vento, né? Quem é que não passa situação difícil? E naquela época era difícil. Mas hoje a gente pode cantar o hino da vitória. Então, deixa eu ver aqui. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê. E diz, filho, eu vou te socorrer. Do pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só o meu nome chamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Está sozinho e entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Linda canção, né? Essa Vendavais, louvor que realmente toca muito, mexe muito. E atualmente, qual o louvor que você, além das suas canções, que nós vamos falar daqui a pouquinho, qual outra canção da Shirley, visto que é a cantora que a irmã se inspira realmente, e não vou dizer que tem a voz, o timbre parecido com dela, mas o seu tipo de voz, as subidas suas são maravilhosas também, sobe muito bem, né? Então, qual a canção mais atual que você costuma cantar da Shirley? Sobreviver. Esse tempo que a gente viveu, né? Podemos falar assim sobre a pandemia. Eu sobrevivi a muitas coisas. Então, quando eu escutei a letra desse louvor, ele falou muito comigo. Eu amo esse louvor, Sobrevivi. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Aleluia. Oh, glória, que maravilha. Glória a Deus. E o que essa canção significa para a irmã quando você canta esse louvor? Momentos de caos que a gente percebe que sem a ajuda de Deus a gente não vai conseguir chegar ao nosso objetivo. Sem o Senhor segurando nas nossas mãos, nós não iremos vencer as batalhas dessa vida. Então, sobreviver em meio a tudo isso tem que ser o Senhor mesmo. Cantora, vamos aproveitar agora e vamos falar a respeito do seu álbum que está sendo preparado. É um álbum com 7 canções e são 7 canções de sua autoria. Olha que coisa forte. É uma ótima compositora, as letras são lindas, as canções maravilhosas. E a curiosidade é, quantas canções você tem hoje, o total, ou aproximadamente quantas canções? Então, eu tenho aproximadamente 35 canções. E dessas canções que a irmã tem, qual foi a primeira canção que Deus lhe deu? E como foi? Porque acho que cada compositor, ele tem uma história, né? Como que o Senhor lhe deu aquela primeira canção. Fala um pouquinho sobre isso. A minha primeira canção foi Fonte de Adoração.
faz muitos anos, né, que o Senhor me deu essa composição dentro de um estúdio, porque nós estávamos fazendo uma apresentação de umas canções para colocar na rádio, e aí na hora o pastor falou assim: nossa, nós precisamos de uma canção que fala sobre adoração, e eu nunca tinha composto, né? E eu falei, poxa, sobre adoração. Aí começou a vir, né? Aí eu comecei a compor uma letra bem pequena, né? Um louvor bem pequeno, mas foi a minha primeira canção. Ainda lembra ela? Sim, lembro. Então faz um ao vivo para nós, dá um trechinho. O refrão dela é assim: Tu és a fonte, Senhor, Tu és o rio, Senhor, Senhor, Tu és a própria vida, vem curar minhas feridas, pois sou Teu adorador. Que coisa linda, ô glória! Atenção, cantores, olha aí, você que está precisando de composições, você que está precisando de louvores, tá? Para compor seu repertório, cantora Zilene Barros, é uma ótima compositora, tá? Mas vamos falar, cantora, a respeito do seu álbum, né? Porque conseguimos finalizar as gravações das vozes, né? E foi difícil da gente escolher uma música para poder até mesmo fazer os clipes, né? O clipe, porque todas são lindas. Então a vontade é trabalhar com todas, né? Futuramente fazer todos os clipes de todas as canções. Mas o título do seu álbum hoje, fala para o público qual é o título do seu álbum e por que é esse título. Então, o título desse álbum é Caminhada, porque dura foi a minha caminhada. Eu passei por muitas frustrações, passei por perdas, e o Senhor me deu essa canção no momento que eu estava vivendo uma grande escassez, grande luta. E a letra desse louvor fala muito comigo, porque ele fala sobre a minha vida, né, na minha caminhada. Então, por isso que eu titulei Caminhada. Amém. Mas tem uma outra canção também, né, que marcou muito, né, que é a canção A Cura. A Cura. Fala um pouquinho sobre essa ela. canção, A Cura, eu tenho uma menina que é sobrinha da minha cunhada. E para mim, eu a considero muito como minha sobrinha, como meu sangue também, porque nossas filhas brincavam juntas, estavam sempre ali unidas, reunidas, e com 1 aninho de idade, após o seu aniversário de 1 aninho, ela ficou muito dodói, e ela foi parar na UTI, ficou mais de 1 mês na UTI, entubada, e os médicos diziam que ela não tinha mais como ela sair dali com vida. E eu fui visitar e coloquei aquela roupa, né, me prepararam para entrar, e eu olhei para ela, falei: Senhor, eu sei que o Senhor pode curar essa criança. E eu fui para casa com aquele pensamento. Aí cheguei na minha casa, eu entrei no meu quarto e eu comecei a orar por ela. Falei: Senhor, o Senhor é um Deus de cura. Não existe nada impossível para o Senhor. E ali eu sentei e o Senhor começou a me dar a letra, né, dessa canção A Cura. E eu não sabia que era uma canção e começou a vir. E aí eu consegui, sem escrever a canção, eu memorizei ela toda na minha mente, sem tirar e nem pôr nada. O que o Senhor me deu ficou gravado na minha mente. Coisa revelada, né? Revelação. Agora, canta um trechinho da canção, A Cura. O refrão é assim:
Deus faz o impossível por você. É só nele crer para receber o que a medicina não curou. Deus faz o impossível por você. É só nele crer para receber o que a medicina não curou. Ele vai curar pra você. Eu vou te lembrar que o nome dele é Já. Creia que o milagre acontecerá. Deus mandou eu te dizer: eu sou a cura. E o mais forte desta canção foi que o Senhor curou ela. Oh, glória! Ela saiu do coma, o Senhor curou ela e hoje ela tem 11 anos. Que maravilha! Os médicos diziam que não teria jeito. Ela tinha 1 ano de idade e hoje ela tem 11 anos. Cada canção, né, cantora, tem uma história, né? Essa canção foi uma canção revelada por Deus, né? Deus deu a revelação da canção. Mas tem uma outra canção aqui. Eu não vou pedir para a cantora cantar todas, porque são 7, mas tem uma outra aqui que também fala o milagre, né? É muito linda essa canção. E como é que é essa canção? Faz um trechinho dela, o milagre. O milagre. O milagre vai acontecer. Deus vai agir com o seu poder. O milagre vai acontecer. Deus vai agir com o seu poder. O que a irmã tem a dizer a respeito dessa canção? Esta canção fala sobre os milagres do Senhor. Quantas vezes, né, nós nos sentimos sem motivos, né, para acreditar, mas quando a gente vê que o Senhor, ele é aquele que opera milagre dentro de coisas impossíveis, nós lembramos que o Senhor é aquele que opera o milagre, que não há nada impossível para Ele. Então eu digo para você, irmãos, olha, acredita no Senhor, que não existe impossível para Ele. Às vezes a gente pode até estar lá no fundo do poço, mas o Senhor é aquele que Ele abre caminho para a gente quando a gente não está conseguindo mais desvendar nada. Deus, Ele é aquele que faz do impossível o possível, porque Ele é Deus do impossível, né? Não existe nada para que o Senhor não possa fazer, não existe limitação para o agir de Deus, né? Ele é um Deus que completa e Ele tira as nossas frustrações. Quando a gente pensa que está tudo perdido, o Senhor, Ele vem e abre uma porta. É verdade. Né? Cantora, também tem uma canção do seu álbum muito interessante, porque o povo de Deus hoje vive numa grande batalha espiritual, numa guerra espiritual. E esse álbum aqui, com certeza, muitos vão se identificar com essa canção, Grande em Batalha. Você poderia cantar um trechinho dessa canção também para o público conhecer? Sim, ele é assim, grande em batalha. Nosso Deus é grande, Deus ele é perfeito demais. Deus está a te contemplar nesse vento que te atinge e balança pra lá e pra cá. Não adianta, Deus é contigo. O inimigo perde a sua vez. Vejo um exército a guerrear a favor dos filhos do grande rei. Ele está na frente, é o poderoso, é incomparável, é maravilhoso, é Deus adorável. Grande em batalha.
uma outra canção aqui, também muito forte, porque as pessoas precisam profetizar mais. Elas precisam ser profetas e profetisas. Profetizar coisas boas, profetizar a vitória, não só em suas vidas, mas também na vida do próximo. E essa canção sua, Eu Profetizo, é uma canção que vai falar muito ao coração das pessoas. É uma mensagem às pessoas, porque essa canção fala, eu profetizo. Você também poderia fazer um trechinho dela? Sim, claro, vamos lá. Eu profetizo em nome de Jesus vitória para sua vida, hein? Eu profetizo, hoje o milagre vai acontecer. Eu profetizo que o morto pode reviver. Eu profetizo, hoje o milagre vai acontecer. Eu profetizo que o morto pode reviver. Eu profetizo, Deus vai honrar você. A sua vida outra aqui vai ser mudada. Sua família e sua casa restaurada. Eu profetizo, hoje o milagre vai. E só esses trechinhos, né? Com certeza o público já está vendo a qualidade que vai vir esse CD, né? E com certeza está deixando todo mundo nessa expectativa maravilhosa. Aguardem, tá? CD Caminhada da cantora Zilene Barros. Cantora, vamos... tem mais uma pergunta para ser feita aqui. Nessa sua caminhada que a irmã tem vivido, que a irmã tem caminhado, né, ao longo desses anos, conta para nós, conta para o público uma situação engraçada que a irmã viveu numa igreja ou em algum local que a irmã foi se apresentar. Tem alguma situação? Gente, tem. Existem outras, mas essa, olha, em uma determinada igreja, né, a qual eu fazia parte, né, que foi a minha primeira igreja, não se podia assistir TV. E também nossos pais, né, meus pais não tinham TV, mas a minha avó tinha uma TV pequenininha, né, preto e branco. E na época já existia a programação do Chaves. Então, nesse dia, eu tinha curiosidade de assistir o Chaves, só que não podia, né? E aí eu fui pela varanda da minha avó, pela janela da sala, olhei pela gretinha assim e vi um pequeno episódio de 1 minutinho do Chaves. Eu achei tão legal, né? Porque eu não tinha TV em casa. E aí eu falei, não pode ver TV. Eita. Aí quando foi à noite eu fui pro culto, né? Eu e a minha mãe, minha saudosa mãe. Fui pro culto. Daqui a pouco, quando chegou, né, um culto abençoado, a igreja lotada, e eu lá no cantinho com a minha mãe, daqui a pouco, o Espírito do Senhor, ele revela, né? Deus, ele tem os seus dons para serem manifestos, para a edificação da igreja. E aí, a irmã que estava pregando olhou para mim e falou assim, aquela jovem lá do cantinho, fica de pé. Pastor, quando ela disse isso, eu falei, Senhor, não revela que eu vi o Chaves, não. Eu falei, o Senhor vai revelar que eu vi o Chaves. E eu fiquei desesperada, Jesus. Pastor, eu fiquei desesperada. Mas não era nada daquilo. Você vê a minha inocência e a minha preocupação, né? Onde é que o Senhor ia revelar, né? Me fazer passar por uma situação, né? Que, o temor, né? O temor, né? Isso, mas aí, na verdade, o Senhor usou aquela mulher profundamente para falar comigo, que foi a primeira revelação que Deus usou, uma pessoa para falar comigo a respeito do que eu estou vivendo no dia de hoje. Amém. A promessa de Deus na minha vida. Glória. E ainda bem que não revelou que a irmã estava assistindo Chaves. Não revelou. Glórias a Deus. Né? Senão a irmã iria para o banco. Iria para o banco. Porque estava assistindo Chaves. O pecador Chaves. Não pode, né? Olha, foi forte aquele. Mas amém. Cantora, a irmã falou agora aí a respeito da sua saudosa mamãe.
né? A irmã perdeu sua mãe muito cedo. E grande foi a sua responsabilidade com a sua família, não foi? Sim, pastor. Eu perdi a minha mãe, eu tinha 16 anos, eu tinha meus irmãos pequenos, né? Com 3 anos e meio, o outro com 5 anos e meio, o outro com 7, né? E tinha o meu irmão mais velho, que era mais velho do que eu, ele tinha 17 anos e eu 16. Então eu perdi a minha mãe com 38 anos de idade, né? Criando ainda os filhos. E, na verdade, eu peguei para mim uma responsabilidade que não era minha, né? Uma menina de 16 anos ter que começar a lutar pela vida, né? Lutar, trabalhar, cuidar, criar os irmãos, né? Dar uma educação para os irmãos, para que hoje eles pudessem ser essas pessoas maravilhosas que são, trabalhadores, pessoas honestas, de boa conduta. Mas eu sou feliz por Deus ter me capacitado, porque eu não tinha capacidade. Uma grande missão. Né? Deus me deu uma grande missão, porque hoje meus irmãos são pessoas de bem. Né? E você olha para eles com orgulho, né? Sim, sim, com orgulho. Você contribuiu para o crescimento deles, né? Mas você trabalhava, né, já adolescente, com essa responsabilidade de criar os seus irmãos, você trabalhava para trazer, né, para o seu pai o dinheiro, não é isso? Isso. O dinheiro para ele comprar a alimentação para todos vocês. Sim. Você trabalhava, você ia para a luta, você lutava. É uma história triste ao mesmo tempo, mas hoje a irmã tem orgulho da mulher guerreira, que a irmã foi mulher criança guerreira, e hoje continua sendo, porque essas experiências só nos fortalecem cada dia mais. As nossas experiências passadas só nos fortalecem hoje. Não é isso, cantora? Mas só que tem uma situação, né, triste. Sim. Dentro disso tudo, né? Que um belo dia você pegou aquele pagamento, não sei se foi da semana, não sei se foi do mês. Sim, da semana. E você resolveu mudar a rota daquele dinheiro, né? Como é que foi? Conta aí um pouquinho. Então, eu percebia que as coisas não estavam sendo compradas, né? Então eu trabalhava muito, recebia por semana, eu trabalhava muito de segunda a sábado, e eu sempre dava, né, o meu pagamento, né, para o meu pai fazer a compra da semana. E eu percebia que ele não fazia, né? Então eu falei assim, então hoje eu vou fazer a compra. Chamei meus irmãos, né? Falei, vem aqui que a gente vai fazer a compra. Aí nesse dia eu comprei de tudo. Levou todo mundo pro mercado. Levei todo mundo pro mercado, comprei de tudo. Aí vem eu e meus irmãos, né? Com aquelas bolsas dentro do ônibus. Cheguei em casa, meu pai me olhou, né? Deixou eu colocar as compras dentro de casa. E ele falou assim, cadê meu dinheiro? Aí eu disse, então, pai, eu já fiz as compras para poder adiantar, né? Porque eu sempre fui uma menina assim, obediente, né? Então eu falei, não, pai, eu já fiz, já adiantei. Aí ele olhou para mim e disse, se você não me dá o dinheiro, você não dorme em casa. Aí eu falei, pai, mas eu já fiz as compras. Aí meu pai pegou um pedaço de pau para querer bater. Eita. E eu, poxa, já ia fazer 17 anos, né? E eu fiquei muito triste, comecei a chorar. Falei, mas pai, eu já fiz essa compra, né? Eu não tenho mais dinheiro. Aí ele me expulsou de casa. Meu Deus. Já eram 10 horas da noite e eu tive que pegar carona no ônibus para voltar pro meu trabalho, porque eu não tinha para onde ir, né? E fiquei batendo depois na porta da mulher, né, onde eu trabalhava. E por muito custo ela abriu, eu expliquei a situação e aí ela deixou eu dormir. Então meu pai, ele fez isso comigo, eu fiquei muito triste. Que situação.
Claro que ele não era evangélico, É. uma pessoa totalmente avessa, Isso. né? A gente sabe que também alguém, né, alguns podem até dizer assim, mas independente de ser evangélico ou não, teria que ser mais humano, pai, mas o inimigo faz isso, ainda Sim. mais quando a pessoa se entrega, né, a servir aos demônios. O diabo ele faz isso, ele veio para isso, matar, verdade. roubar e destruir. Mas a alegria, né, da cantora Zilene foi que você não chegou a ver ele levantar a mão para Jesus, mas você teve um sonho. Como é que foi isso? Eu tive um sonho que, antes do meu pai partir, eu estava andando com ele numa estrada e eu atravessava a linha do trem do lado dele, e quando chegava entre os trilhos, ele falava assim: filha, eu morri. E eu olhava para os trilhos, eu via ele deitado entre os trilhos e ele do meu lado. Eu falava: pai, o senhor morreu. Ele falava: morri, minha filha. Só que ali eu ainda não tinha entendido, né, o que iria acontecer. Dá para se entender que foi uma morte para o mundo, não é isso, cantora? Sim, porque o meu pai, desde de novo, né, eu não sei se os ouvintes conhecem aí Folia de Reis. Então ele era mestre de Folia de Reis, sempre desde solteiro. Então ele tinha programado para fazer um culto no domingo, né? E um culto, falei: nossa, meu pai quer um culto. Aí eu ia fazer o bolo, já tinha comprado os refrigerantes, tudo, já estava tudo preparado. Todos os amigos dele de Folia de Reis, os nossos parentes, né, os irmãos do meu pai, todo mundo. E aí o meu esposo, na verdade, que iria trazer a mensagem desse culto nesse dia, sendo que o meu pai havia dito, né, para um dos meus irmãos que ele iria passar a bandeira, né, aquele compromisso para outro mestre, né, que eles falam assim, mestre de Folia de Reis. Então ele disse que iria passar aquela responsabilidade. Então eu acredito que o Senhor, ele já tinha plantado uma semente, porque eu havia pregado para ele sobre a salvação, sobre o arrependimento. Ele nunca tinha sido cristão, mas o meu pai, ele sempre ia, né, nas igrejas. Inclusive, eu vou contar mais uma coisa engraçada aqui. Eu estava na sede em Duque de Caxias, né, na minha igreja lotada, né, muito grande. E aí eu recebi a oportunidade. Quando eu cheguei, o meu pai vai lá na frente e pede para eu cantar um hino, né, que ele tinha escutado no rádio e eu havia aprendido para poder cantar. E ele pediu para eu poder cantar aquele hino, né? E eu cantei aquele hino. E ele chorou muito. Então eu comecei a pregar para o meu pai. Eu falava: pai, eu só preciso reconhecer Jesus como seu Salvador. Nesses intervalos houve o pedido de perdão também, não é isso? Por tudo que aconteceu. Sim. O meu pai era uma pessoa assim, bem dura, né? Era difícil meu pai reconhecer que ele errava. Mas eu entendia que também era uma obra, né, do adversário ali, para que ele não se rendesse. Mas o meu pai, sim, ele me pediu perdão pelas coisas que ele me fez. Ele chegou aí na minha casa, conversou muito comigo, e às vezes ele até falava assim: eu não sei por que eu fazia isso. Eu falava: pai, eu te perdoo, o senhor é meu pai, tá? Vamos esquecer isso, já passou. E meu pai chegou a me pedir perdão, sim. E acabou que ele faleceu. Meu pai veio a falecer no dia em que ele iria fazer o culto. Eu vi o meu pai na quinta-feira, meu pai foi na minha casa, abraçou meus filhos, e na sexta-feira ele foi trabalhar, no sábado ele foi trabalhar, e felizmente aconteceu uma fatalidade, né, dele estar podando uma árvore e ele caiu e veio a falecer porque ele teve hemorragia interna, não conseguiu, né, foi uma fatalidade muito grande.
E antes dele vir a falecer, ele ficou um tempo ainda, né, em vida. E eu acredito que esse tempo que ele ficou em vida, ele se arrependeu. Exatamente. Triste, né, pela perca, mas Deus ele trabalhou. Sim. Deus ele trabalhou. Muitas pessoas, durante a pandemia, com aquela onda, fica em casa, né? Muitos tiveram que abandonar seus trabalhos, suas atividades. E a verdade é que a maioria das pessoas, dos brasileiros, tinha uma vida na rua e agora ficaram em casa sem saber o que fazer. Então eles tiveram que se reinventar. Como que foi para a irmã essa situação? Fica em casa. No tempo da pandemia, nós tivemos que deixar a nossa igreja por um tempo fechada. Mas não foi por muito tempo, foi somente por 3 meses. Não foi por muito tempo. E dentro desses 3 meses, nós ficamos, né, em casa porque não podia sair para trabalhar, né? Ficou bem complicado a vida para muita gente, ficou bem imprensado. E como eu tenho os meus filhos, né, o meu esposo até que conseguiu manter o trabalho dele, né? E eu fiquei em casa com os meus filhos e trabalhando em casa. Eu até cheguei a fazer algumas máscaras para poder vender, né, para poder ajudar um pouco. E como a minha filha é tecladista, a gente também se empenhou mais, né, para poder aprender um pouco mais. A gente ficava ensaiando, aí pegava meu filho, a gente ia para a igreja, ensaiava também. E assim, foi legal porque a gente passou um tempo também melhor junto, conseguimos colocar bastante coisas no lugar, pegamos para poder aprender mais sobre a palavra de Deus. Nós chegamos a fazer cultos dentro de casa, né? Então isso ajudou bastante, né? Nada é por acaso, Nada né, é por cantora? acaso. Porque a Bíblia fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Então, se o Senhor permitiu isso, é porque Ele queria que as famílias se unissem mais, que as famílias orassem mais juntas, né, criassem algo de novo, ensaiassem mais, cantassem mais, fizessem cultos no lar. Isso. Né? Muitas famílias fizeram cultos no lar e, enfim, acho que contribuiu também, né? Isso. E agora, quais são os seus planos para o futuro? O que a irmã pensa, o que a irmã projeta para o seu futuro? Eu sempre gostei muito de louvar o Senhor. Teve época na minha vida que eu passei por muita frustração, né? Quem é que não passa? E chegou a tempo na minha vida de eu dizer: Senhor, eu não quero mais cantar, né? Devido às coisas que a gente passa na vida. E eu falei: Senhor, eu não quero mais cantar, pode tirar o dom, pode dar para outra pessoa. Olha só, a minha infantilidade. Tira o meu dom, Senhor. E não acredita que o Senhor ouviu o que eu falei? Aí aquilo passou uma semana, eu estava muito chateada. Aí eu fui cantar um pedacinho de um louvor dentro de casa. Quando eu fui cantar, pastor, cadê que eu não tinha afinação nenhuma? Eita! Eu perdi a afinação da minha voz. Jesus! Aí eu caí em pranto. Senhor, me perdoa, não era para eu ter falado isso. Eita, Senhor, devolve minha voz, devolve minha voz, Senhor. E eu comecei a chorar, gente, foi muito sério. E aí, depois que eu chorei, pedi perdão ao Senhor, aí eu fui cantar o mesmo hino, aí consegui cantar do jeito que eu cantava, né? E aí os meus planos, na obra de Deus, é que através, né, de mim, através dessas canções que estão sendo feitas aqui, produzidas com tanto amor, com tanta dedicação da gravadora Portas Abertas, Pastor Ramon, e que esses louvores alcancem, né, o maior número de pessoas, que através dessas canções almas possam se render aos pés do Senhor, que eu possa, através da minha voz, granjear o reino de Deus com almas, porque o meu propósito aqui nessa terra, aqui nessa vida, é fazer a vontade de Deus
estar debaixo da vontade de Deus, seguir a risca, né, nos caminhos do Senhor e granjear a alma para o reino de Deus. Essa é a minha vontade, que eu consiga ganhar almas para Cristo, sabe? Isso, e assim vai ser feito, em nome de Jesus. É interessante a irmã contar essa questão do, né, que a irmã pediu para tirar o dom, né? Sim. Meu Deus. Então, cuidado, gente, tá? Cuidado, Gente. Cuidado aquilo que você fala, né? Quando você está aflito, quando você está triste, quando você passa por uma decepção e você às vezes fala coisas que não deve falar. E Deus escuta, Deus ouve tudo. E Deus pode te colocar na prova, como colocou a irmã na prova. Verdade. Ainda bem que Deus deu de volta, né? O dom. Porque cada um tem o seu dom. De repente você pode falar assim, irmã, perdeu um dia, ficou desesperada. E eu que não tenho nenhum dia, né? Tem pessoas que não têm nenhum dia esse dom. Mas você tem outros dons. Você tem o dom da palavra, você tem diversos dons maravilhosos, habilidades que o Senhor te deu. Então, cuidado para você não murmurar, maldizer e perder o seu dom. Enterrar o seu dom. Então, nós estamos chegando aqui ao final dessa breve entrevista. Foi uma alegria muito grande, um prazer muito grande ter a cantora aqui conosco, cantora Zilene Barros, e teremos outras oportunidades aqui. Eu já quero passar para ela agradecer a todos aí, né, cantora? Fique à vontade, agradeça aí o seu público. Fala das suas redes sociais também, aproveita para falar das redes. Gente, gratidão a Deus por estar aqui e por ver se cumprindo uma de muitas promessas que o Senhor fez na minha vida. Agora eu digo para você que não foi fácil, né? Porque as coisas de Deus, ela é mesmo com sacrifício, com dedicação e perseverança. E eu sou grata a Deus pela gravadora Portas Abertas, ter aberto esta porta para mim e agradecer a você que está aí do outro lado, nos assistindo. Quero deixar para você aí as minhas redes sociais. Lá no Facebook é Zilene Barros, lá no Insta é Zilene Joia de Barros, Bordião, e o YouTube é Zilene Barros, né? O meu contato também vai estar aí, 21 97967 4487. E em breve estaremos aí com a novidade do CD Caminhada. Olha, não desiste não, porque a tua caminhada pode ser longa, mas o Senhor, Ele está contigo do teu lado. Você nunca está sozinho, tá bom? Fica com essas palavras, que Deus abençoe em nome de Jesus. Receba aí essas mensagens da cantora Zilene Barros, tá? E eu também quero agradecer a todos. Pedir a você que já acompanha o canal da gravadora Portas Abertas, compartilhe esse vídeo aí para que possa ser divulgado tanto o canal como a cantora também. E compartilha, curte, se inscreve no canal, tá? E que Deus abençoe a todos. Fique sempre conosco aí, orem por nós e que Deus abençoe a todos. Estamos orando por você. Paz.